Ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada do ser relacionamentos. E essa semana nós estamos na jornada do corpo. E tem sido muito interessante esse movimento. Para quem está aqui chegando agora na Estrada do Ser, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez em algum movimento, sejam bem-vindos. E o quanto é importante a nossa observação. O nosso corpo, nem sempre a gente precisa sentir, quais são as sensações. Nós precisamos olhar para ele mesmo, vou olhar para minha mão, vou olhar para o meu rosto, vou olhar para o meu colo, para o meu ombro, para os meus cabelos. É externo mesmo, eu preciso olhar, eu preciso sentir o quanto é confortável para eu olhar minha imagem aqui agora, por exemplo. Aqui vocês podem ficar à vontade para ter a câmera aberta ou fechada, porque muitas vezes nós nos sentimos mais confortáveis quando a câmera está fechada. Então fiquem à vontade, percebam como é leve para vocês. Então sempre, o que que eu faço? Eu não sei se eu fico com a câmera aberta ou fechada. A pergunta é: o que é mais leve? Ficar com a câmera aberta ou ficar com a câmera fechada? Então, isso é importante vocês observarem. Vocês podem ficar com a câmera aberta quem sentir, quem sentir de ficar com a câmera fechada, tá tudo bem também. Esse é um movimento que nós vamos fazer. Então, quais são as etapas aqui da jornada do corpo, da jornada dos relacionamentos, o relacionamento com o corpo? Então, voltando um pouquinho. Jornada do ser é uma grande jornada, uma grande, onde tem relacionamentos, tem o nosso trabalho, tem as nossas parcerias, tem várias outras áreas. Mas aqui Uma nós escolhemos parcela, né? focar nos Constelação. relacionamentos. E os relacionamentos, nós sempre precisamos focar em alguns pontos. Por isso que nós vamos fazer em camadas. E a primeira camada que nós vamos olhar é para o nosso corpo, coisa que muitas vezes nós não olhamos. Olhar mesmo, olhar, ai, nossa, meu cabelo, né, para as mulheres que têm nessa questão com o cabelo mesmo, tem toda uma simbologia feminina, o cabelo, o rosto, o envelhecimento em si, na verdade, a maturidade vem no nosso rosto também, isso para homens e mulheres, nós temos homens aqui também. Como que é para nós? Os nossos músculos, a nossa pele, a gente vai sentindo essas diferenças ao longo dos anos, assim. Então, assim, todas as pessoas que estão na jornada são pessoas mais acima dos 30 anos. Então, quando nós estamos acima dos 30 anos, nós já estamos em um outro momento de vida. Então, é sempre importante. E nessa jornada, nós tivemos uma aula muito rápida, não deu 30 minutos, que ficou gravada. Não tem problema quem não conseguiu assistir, mas vai ser importante vocês assistirem. Por quê? Nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos, às vezes, mudar a nossa perspectiva, nosso ponto de vista em alguns pontos, para a gente poder já liberando algumas coisas do nosso corpo, que ficam aqui, armazenados no nosso corpo. Pode ser que vocês, ao tocar o corpo, sintam algum incômodo, que às vezes tem tanto tempo que às vezes você nem percebe. Uma dor muscular, um incômodo, uma dor nas costas. E muitas vezes você pode ver na sua imagem, às vezes, uma imagem mais assim, mais assim. Então, é importante a gente sempre se perceber. E esse movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento de liberação desses pesos. Pesos que às vezes a gente nem tem noção que tem, mas estão no nosso corpo. E nós vamos fazer a liberação desses pesos através dos nossos chakras, que são os pontos de energia no nosso corpo. Então, eu só vou falar para vocês quais são os pontos, só para vocês saberem, mas assim, eu não entendi, não sei onde é. Não tem problema, não gravei, não tem problema. Vocês vão só me acompanhar para que vocês possam perceber no seu corpo onde ficam esses pontos. Não precisa gravar, depois tem a gravação se vocês quiserem assistir. Então, não se prendam aos detalhes, isso vai ser bem importante aqui. E a nossa relação com o nosso corpo também muitas vezes é relacionado a alguém. Então, pode ser, quem assistiu a aula pode já ter se conectado com alguém, com alguma pessoa que traz alguma informação para você. Então, pode ser que vocês tenham sentido assistindo a aula, lembrado de alguém, é, que alguma pessoa pode ter falado algo da sua imagem em si,
Então, nós temos ali, nós vemos a nossa imagem e as pessoas também, as pessoas fora, né, os nossos relacionamentos, pessoas que convivem com a gente também estão olhando as nossas imagens. Então, muitas vezes, ela pode falar assim: nossa, o seu cabelo tá branco, tá esbranquiçado aqui. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Nossa, mas o seu cabelo tá branco aqui. Quando é que você vai começar a pintar? Você vai ficar com o cabelo branco? E aí, esse tipo de mensagem, porque às vezes a pessoa só perguntou. Só que se você já está incomodado com o cabelo branco que está nascendo, o que que faz aquilo? Você começa a ter uma imagem diferente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês podem fazer esse exercício. Às vezes, existem fotos antigas que na nossa memória, as fotos a gente, eu não gosto daquela foto. Não, gravou aquilo. Se você olha essa foto agora, você já se vê diferente. Os nossos olhos vão mudando à medida do tempo. Ah, porque eu não enxergo? Também, porque às vezes a gente não enxerga. Mas não somente por isso. Nós temos, os nossos olhos, às vezes, eles falam, ele olha ali e você fala, nossa, eu estou enxergando diferente. Quando nós fazemos movimentos como esses, nós começamos a enxergar diferente várias coisas. E essa jornada é só, eu sempre falo, é só o começo. Pode ser que vocês ainda não estejam percebendo algumas coisas, mas ao longo da jornada vocês vão começar a perceber o que está acontecendo ao redor. Perceber porque vocês vão estar mais no momento presente. Então vocês vão se perceber fazendo coisas que não são legais para vocês. Não são legais para o outro, porque o outro falou. Não, não são legais para vocês. Falam assim, eu não gosto desse comportamento que eu tenho, essa irritação que às vezes acontece uma coisa, sempre acontece a mesma coisa e eu sempre tenho a mesma reação. Isso vocês vão perceber que isso vai diminuir se vocês estiverem, né, presentes para isso. Se vocês estão aqui assistindo aqui ao vivo ou assistindo a gravação também, porque precisa parar para fazer esse movimento, vocês já estão vivenciando o momento presente. E o momento presente, o tempo, ele não é rápido igual a gente. Quando nós estamos no momento presente, nós conseguimos perceber o relógio, por exemplo. Quem aqui já viu alguma vez assim, olhou o relógio 9 horas, 9 e 9, principalmente quando tem horários iguais, 9 e 9, olhou o relógio 10 horas, começa a perceber os horários. Então, isso vai ser muito importante. Por que que nós estamos fazendo esse movimento agora de liberação? Vocês podem fazer essa liberação sozinhos. Só que vocês não têm o conhecimento necessário, ou às vezes a informação necessária para fazer essa liberação. Então, vocês, quando vocês são conduzidos, como a gente vai fazer agora, fica mais fácil vir essas liberações, tá? Então, pode ser que vocês lembrem de pessoas, lembrem de situações. Vocês não se apeguem a isso. Se vier alguma situação, você fala assim, limpe, tira aquilo. Façam até esse movimento assim, ó. A gente tem um ponto aqui de energia, eu vou falar dos pontos. A gente tem um bem aqui. Sempre quando vier alguma coisa, faz assim, ó. E tira daqui, ó. Tira. Porque às vezes são pessoas que sempre vêm. São pessoas que às vezes você tá ali, aconteceu alguma coisa, sempre vem aquela mesma pessoa. Tira daqui, tira. Tá? Então, assim, são movimentos muito simples que a gente vai fazendo e vocês podem fazer no dia a dia. Eu preciso saber tudo. Tem pessoas que eu preciso saber o ponto a ponto. A gente vai trazer para vocês. Nós vamos trazer aquilo que vocês precisam saber. Vocês já vão ter esse acesso, assim, passo a passo, entendendo que é só o começo. E hoje a gente vai precisar liberar esses pesos do nosso corpo para que a vida seja mais leve. Então, em qualquer momento da jornada que vocês sentirem peso, tá pesado demais. Não sei, desde que começou essa jornada, tá ruim, não tô conseguindo trabalhar. Pode acontecer, mas isso não precisa permanecer. Observa, pode acontecer, mas não precisa permanecer. Então, olha, tem uns 2 dias que eu já tô assim, dormi mal, não sei. Manda no grupo. Nós estamos numa jornada em grupo. Manda no grupo. Não sofra sozinho ou sozinha. Não sei. Será que tem alguma coisa a ver com a jornada? Pergunta para nós também, porque a gente também, nós estamos aqui também para nos apoiar. Isso é muito importante. Quem teve alguma percepção, alguma coisa que tenha sentido nessa semana e quiser colocar aqui no chat para a gente poder trazer alguma coisa,
pode trazer aqui também, porque pode ser que isso ajude alguém nesse momento, né? Mas enquanto isso, aí vocês podem ir digitando aí quem precisar, mas enquanto isso eu vou falar quais são os pontos de energia no nosso corpo que nós vamos trabalhar. Os 7 pontos principais, né, que são os 7 chakras, normalmente são os que são trabalhados, eles estão desde a base da nossa coluna até o topo da cabeça. Só que aqui nós vamos incluir alguns pontos além deles, que eu estou sentindo que vai ser importante. Tem alguns pontos que também estão abaixo dos nossos quadris, que estão também com questões que precisam ser liberadas também, tá? Então eu vou falar para vocês quais são os principais, que todas as pessoas que já conhecem, de chakras, de pontos de energia, eu vou falar esses principais e depois eu vou falar quais são os que nós vamos trabalhar só nessa jornada aqui, só nesse movimento do corpo, porque eu sinto que tem bloqueios nas regiões do corpo também que a gente precisa liberar hoje. Tá? Então, coloquem aí no chat quem tiver dúvida, tá? Mas esse é um movimento bastante de sentir e, ó, ai, tá doendo aqui, solta. Cantar. A Luísa está compartilhando aqui. Ontem e hoje tem sido cantar, enquanto estou a conduzir, né? É dirigir, Luísa, em Portugal? Conduzir? É? Quando está dirigindo, de cantar. Aqui, ó, há um ponto muito importante. Nós falamos sobre isso, nós fizemos uma liberação aqui na. Nós fizemos na última constelação. Então, assim, lá na plataforma vocês têm acesso à constelação, tem outros vídeos lá que são importantes, e é justamente essas regiões que vão limpando também. Isso é muito importante, tá? Então, vamos seguir. Vou trazer aqui, quando eu for chegar nesse ponto, eu vou falar um pouquinho mais do que a Luísa trouxe aqui para nós. Ótimo. Onde estão os pontos de energia localizados no nosso corpo? O primeiro ponto que nós vamos olhar agora é um ponto que está na base da nossa coluna, da nossa coluna. Pode até colocar a mão atrás, assim, bem no ossinho, né? Chama no cóccix, normalmente, aquele acima do cóccix, sabe? Aquele no cóccix. Gente, eu vou sempre trazer uma leveza, tá? Então, assim, não falar, gente, essa pessoa é maluca, né? Para quem não conhece, mas é importante a gente trazer essa leveza. Então, quando nós fazemos o movimento bem aqui, assim, bem atrás nesse ossinho, e assim, não sintam, não se preocupem em falar, ai, será que é esse ponto aqui? Será que. Não se preocupe, coloca a sua mão, que a sua mão sabe onde é. Então, você vai colocar a sua mão nas costas, né, para quem puder, ou no ossinho bem aqui embaixo, assim, na pubis, né, que chama. Então, assim, bem aqui, só coloca a mão, você vai sentir. É um ponto onde ele se desequilibra muito por medo. Então, é como se fosse uma roda de energia, e aí a roda ela tem um movimento natural. E às vezes, por algumas situações que nós vivenciamos, essa roda ela vai travando, ela não vai fluindo. Então, assim, e por que que trava essa volta nesse ponto? Por medo, muitas vezes, tá? Então, trazendo essa consciência aqui para vocês da questão do medo. O segundo ponto é 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Então, colocando 4 dedos abaixo do umbigo, vai ter um pontinho. É um ponto que fala muito, que traz muito relações, e aqui eu vou trazer as informações que eu sinto que é importante vocês saberem. É muito das relações com os nossos filhos, os nossos relacionamentos românticos também. É um ponto muito do feminino também. E lembra que na aula eu falei, todos nós temos energia masculina e energia feminina. Então, tá exatamente nesse ponto. E esse ponto, essa roda, ela trava, ela para de girar, ou às vezes ela tá ali tentando girar ali com força, gastando energia, e o corpo sente. Quando o nosso ponto de energia está travado, está com dificuldade de girar, o corpo sente. Então, eu tô com uma questão nos quadris, por exemplo. Tá ligado a esse ponto, o que eu falei lá do medo e tal. E ele fica ali doendo os quadris. Então, o que que pode ter acontecido naquele ponto ali? E é isso que a gente vai liberar agora, tá? Então, eu tô trazendo a consciência para vocês, mas não se apeguem, porque a gente vai limpar esse ponto. O ponto que eu tô falando agora, que é 4 dedos abaixo do umbigo, ele se desequilibra muito por uma emoção que ela não é natural, que é a culpa. Então, quando nós nos sentimos muito culpados,
por alguma coisa que aconteceu. Ai, nossa, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa. O círculo que está girando, né, a roda que está girando, ela começa a ter problema, fica travando muito pela culpa. Então, é bem importante a gente saber esses pontos aqui. Subindo na região do nosso estômago, tem um outro ponto também. Ele é um pouquinho ao lado esquerdo, onde tem os órgãos ali, o baço, o pâncreas. É bem nesse ponto ali onde ele irradia mais. Então, assim, é aquela sensação de enjoo, aquele. Né? Então, que às vezes a gente tem má digestão, muitas vezes, ali que fica bem nesse ponto de. Questões do estômago mesmo, gastrite, isso trava muito esse ponto. Então, assim, só trazendo essas informações que estão aqui. Nós vamos falar sobre a saúde na próxima semana. Então, a aula de sábado, o movimento de sábado, a gente já vai começar a falar sobre saúde. Vou colocar alguns pontos bem específicos. Mas hoje a gente vai estar falando como que trava no nosso corpo. Então, você vai pôr a mão, às vezes o estômago inchado, sabe, o inchaço, o corpo mostrando um inchaço, uma dor, um incômodo, também esse ponto. O que desequilibra esse ponto de energia? A raiva e também a raiva, que é uma emoção natural nossa, né? A raiva, ela traz um movimento, ela traz uma ação quando ela está em equilíbrio, mas também traz uma energia de vergonha. Então, quando nós sentimos muita vergonha, não é natural, né? Não é uma emoção natural a vergonha, ela fica nesse ponto de energia. Então, a raiva e a vergonha desequilibra esse ponto. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês seguem o método cardinal, que é o método que nós utilizamos para dar estrutura para esse movimento que a gente está fazendo, tá? Gente, se tiver incômodo, à medida que eu estou falando, pode ser que vocês tenham incômodos físicos, tá? Tenham água por perto. E quem tiver também cristais, tá? Mas não tem problema. Tô sentindo bastante essa região do estômago tá bem forte. Olhem para cá, ó. Porque existem raivas, a Luísa falou sobre o cantar, né? Existem raivas que não são expressadas. Então, muitas vezes nós fomos criados como se a raiva não fosse, não é bom você sentir raiva, não é correto sentir raiva. Então, o que faz com a raiva? Trava. E aí, raivas não expressas, né? Uma coisa também que é muito forte, isso daí eu estudei, eu ouvi, né? Eu aprendi isso e eu comecei a observar o quanto tá bem ligado ao que a Luísa falou, tá bem, e não só a Luísa trouxe, mas tá para todos nós. Essa questão da expressão, muitas vezes a pessoa que quis falar um palavrão e não falou. Gente, às vezes você fala um palavrão, aquilo limpa aqui, ó, põe para fora. Não que você vai ficar o tempo, a cada três palavras, não, mas quando nós queremos expressar através de uma palavra, né, de força, de ação, e você não fala, você trava. E isso fica bem aqui na região do estômago, tá? Então, cada um leve para si essa informação, né? De repente, poxa, não era permitido. Nossa, a pessoa, né, a criança ficava de castigo, apanhava e tal. E o quanto às vezes precisa ser falado, porque se não é falado, fica guardado. E isso também não faz bem. Isso é bem importante. Mas tenham água para beber, tá? Agora. Quem não tiver pode pegar. Vamos respirando. Quando a raiva ela não é digerida e ela sobe para o próximo ponto de energia que a gente vai falar agora, que é o coração, que fica aqui bem no centro do peito. Quando ela sobe para cá, ela fica em forma de ressentimento. É como se fosse uma emoção que ela não foi digerida no lugar certo, que é ali a região do estômago. Ela sobe para cá, pro coração, e ela fica em forma de ressentimento. É uma emoção, é uma energia que não é legal. O que que atrapalha, né? O legal é a gente ter energias fluidas. Não que às vezes fala assim, ai, não, eu não posso ter energia negativa. Todos nós temos energia negativa. Todos nós.
Então, o primeiro ponto aqui que vai ser importante, não negue a sua negatividade. Ai, não, não, eu sou sempre boa e justa. Não, gente, às vezes a gente julga. E o julgamento não é uma emoção legal. Não é uma emoção que faz bem para nós. Mas nós sentimos. Quando você pensar que não, já foi. Então é importante a gente trabalhar, porque o que que acontece quando a gente tem emoções não negativas no coração? E o coração, ele pode aqui, né? Coração, chakra cardíaco é no meio, né? Não é à esquerda onde está o órgão coração, é bem aqui no meio. Ele tem aqui o ponto na frente e o ponto atrás. Então pode ser que você sinta um incômodo nesse ponto bem atrás, nas costas também. Porque todos os chakras, todos os pontos de energia, eles têm a parte da frente e a parte de trás. Então, quando eu estou falando esse ponto na parte da frente, leia-se também que ele tem uma continuidade atrás também, tá? Então, sempre importante a gente lembrar aqui. Esse ponto de energia do nosso coração, ele se desequilibra por tristeza, luto e apego. Então, percebe, né? A tristeza é uma polaridade negativa de uma energia. Mas todo é uma emoção natural, a tristeza, mas quando ela fica muito tempo, ela vai trazendo esse vazio. Às vezes ela vai abrindo um buraco, a tristeza. E aí tem o luto e também o apego. O apego, porque aqui no coração é onde vem os nossos relacionamentos saudáveis. Então, aqui na jornada, todas as vezes que nós estivermos fazendo qualquer movimento, nós sempre vamos voltar aqui para o coração, que é aqui onde está a harmonia. Então, nós vamos limpar os pontos de energia e depois nós vamos voltar para o coração, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, tá? Tudo bem aí, gente? Vamos respirar, beber água. Quem tiver com algum incômodo, eu tô com incômodo no estômago. Vai fazendo os círculos. Vou mostrar aqui no cardíaco, nessa parte para vocês verem. Vai fazendo os círculos e vai falando, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, porque o corpo fala com a gente. E como muitas vezes a gente não ouve o corpo, quando a gente começa a querer ouvir, ele quer falar tudo de uma vez. Então imagina isso, né? A pessoa que ficou calada um tempão, aí alguém estimula ela para falar, ela começa a falar muito. O corpo também é assim. Pode ser que ele queira falar muito. E aí você fala, tá tudo bem. De repente, você tá sentindo alguma questão assim que não tá legal, sono também. Eu vou falar sobre o sono quando a gente chegar mais para cima. Você tá vivenciando uma situação que não é legal, uma emoção que de repente você fala, poxa, eu preciso fazer igual eu aqui agora, por exemplo. Eu preciso dar essa aula agora. Eu preciso, inclusive, estar bem para fazer um movimento para vocês de liberação energética. Se eu começo a ter incômodos físicos, esse momento não, eu não posso olhar para esse incômodo agora, porque eu tenho essa aula para dar, eu tenho esse movimento como na vida adulta, como uma forma de trazer algo para vocês. É um compromisso. E eu falo assim para mim mesma: agora não, agora não, agora não. Não é que eu não vou olhar para essa sensação. Não é que eu não vou olhar para esse incômodo que eu estou sentindo na garganta. Eu vou falar, agora não, para depois eu olho para isso. Então, não é, muitas vezes, gente, estou sentindo muito forte de falar isso daqui. Pode ser que as pessoas que entram no autoconhecimento, às vezes vai para uma intensidade muito grande. E aí, quando vem, estou sentindo uma emoção, não, 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 aí vem e fala assim, não, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para olhar para isso. E aí, para tudo e se vê uma avalanche em cima de si, de uma situação que está vivendo. Então, às vezes, é importante, às vezes está no trabalho, às vezes, fala, não, agora não. Dar esse comando para si mesmo, agora não. Porque isso vai voltar no momento apropriado. No momento onde você for fazer uma meditação, ou no momento em que você sentir de escrever alguma coisa, depois que acabar, fala assim, agora não, depois você escreve, para quem gosta de escrever. Depois, vocês podem fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp e você falar. Falar. Nem sempre a gente precisa falar com o outro, a gente precisa expressar para nós mesmos. Estou me sentindo assim, estou me sentindo triste,
tive essa sensação e se pergunte o que essa sensação quer me dizer, tá? Então, eu tô trazendo essas informações para ficar na gravação para vocês, porque lá na frente pode ser que vocês estejam vivenciando alguma situação, fala, puxa, eu vi isso na jornada na parte do corpo. Vocês voltam aqui e olham para o corpo, porque durante toda a jornada, o corpo e a saúde vão estar em todas as camadas. Então, essas duas camadas são as camadas mais que podem ser mais pesadas. Por isso que agora a gente pode estar sentindo algum peso, alguma coisa, sono, ai, incômodos nos olhos, né? Então, assim, é tudo isso que precisa, que a gente precisa observar. Então, depois na terceira semana, quando a gente vai na terceira semana, a gente já vai estar mais familiarizado com a energia. E aí a gente consegue perceber melhor, vai ficar cada vez mais leve. Mas lembre-se, pode vir um peso, é possível que venha, mas você não precisa ficar com ele. Ele tá vindo para poder soltar do seu corpo, para poder sair, para você ficar cada vez mais leve. E sempre façam perguntas: como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Eu tô falando muito, muito hoje. As crianças, elas podem também estar muito presente nesses movimentos, tá? Então sempre observem as crianças ao redor de vocês. Então, eu estou falando mais nesses primeiros, mas nos próximos, nas próximas vivências, gente, é vivência. A gente liberar e liberar e liberar para a gente ficar cada vez mais leve, tá? E de uma forma que a gente consiga vivenciar a leveza. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com peso que é tirar do peso, você fala, gente, cadê o peso? Ai, meu Deus, e agora? Cadê o peso? Onde é que foi parar esse peso? Tipo, tá faltando alguma coisa. E a gente precisa fazer isso de uma forma muito gradativa para a gente poder se acostumando aos poucos com a leveza, que às vezes muitos anos a gente não vive, tá? Então, por isso que eu tô falando um pouquinho mais, mas nas próximas, exatamente, Karina, perder o peso das armaduras, assim, que a gente vai criando. É como se fossem armaduras mesmo no nosso corpo. Todas essas energias, ela vai formando armaduras, né? Armaduras aquelas bem antigas mesmo no nosso corpo como uma proteção, né? Como uma proteção. Então, é isso que a gente vai dissolver ali e a gente precisa sentir ir devagarzinho para a gente poder se sentir seguro, para ser leve. Essa coisa de, ai, precisa. Não, tá leve demais, não tá certo? Não, gente. Aqui essa jornada é para ser leve, tá? Então é bem importante. Deixa eu desligar aqui esse negócio, que já me congelou. Então, o que que é importante? Paralisamos aqui no coração, onde tem uma grande trava, a gente vai voltar para ele no final. Vamos subir um pouquinho mais. Aqui, um pouquinho acima, tem uma base, né? Um osso assim. Faz os círculos assim, vocês, todos vocês. Tem um ponto de energia aqui que chama timo. É um ponto que fala sobre a realização pessoal, que muitas vezes nós nos realizamos com as vitórias que são dos outros. Ai, meu filho se formou na faculdade. Ai, meu filho foi para a escola, meu filho. A gente se realiza com dos outros. Ai, meu marido, ai, meu irmão, ai, minha mãe, ai, minha irmã, ai, meu. Né? Então a gente se realiza. E esse ponto faz com a gente se estimula a nós termos a nossa realização. O que que nos deixa assim, ai, que maravilha, sabe? Maravilhados, assim, ó. Ai, que coisa maravilhosa. Tá aqui. Então, faça círculos aqui nesse ponto. Pode ser que na vida mesmo vocês sintam, ai, de começar, pode dar leves batidinhas também, para poder começar a estimular, mas é bem levezinho, tá? Então, é um ponto da realização pessoal. Então, quando a gente não está vivendo aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos, esse ponto fica travado. Então, é importante a gente trazer para cá. Subindo aqui para o chakra laríngeo, né, que é na garganta, é onde aqui é a nossa expressão, é a nossa fala, é a nossa verdade, é a nossa autenticidade. E muitas vezes nós utilizamos a fala, o verbo, para falar coisas que não são tão legais. Porque no momento de reação, a gente vai lá e fala. Ou cala. O que que a gente precisa buscar? O equilíbrio.
Então, não é nem falar tudo aquilo que, né, que pode magoar o outro. Tem algo que chama, tem uma expressão que chama sincericídio. Quando você fala para o outro, eu tô falando a verdade, tô sendo sincera. Se o que você falar para o outro machucar ele de alguma forma, não for gentil ou alguma coisa assim, não é sinceridade, é crueldade. Porque a pessoa vai causar uma dor naquela pessoa. E a gente faz isso sem perceber, às vezes. Tá? Então, esse é um ponto importante. Todos nós estamos com esse ponto aqui muito bloqueado. E uma coisa importante, a gente está quase finalizando para a gente ir para a vivência e encerrar. Uma coisa que é importante, a jornada ela começa olhando para fora. Então a gente vai falar do corpo e da saúde mais ou menos olhando para dentro. Depois a gente começa a olhar para os outros relacionamentos, né? A gente vai olhar para outros relacionamentos. Depois que nós olharmos para os relacionamentos fora, a gente volta para dentro de novo. Porque é a nossa individualidade, é daqui que as coisas saem, é daqui que as curas acontecem, é daqui que os movimentos precisam acontecer, tá? Então é bem importante aqui, que era onde os pontos estavam mais travados. Próximos pontos. O próximo ponto, no centro aqui entre as sobrancelhas, tem um ponto aqui que é onde eu falei que é onde estão os pensamentos, né? Então, assim, ó, só voltando aqui se desequilibra pela mentira. Então, muitas vezes, você não quer fazer alguma coisa, aí você fala assim, ai, vamos. Aí você fala, vamos. Ali, aquilo é uma mentira. Não é você falar assim, contar uma mentira para o outro. Você vai lá e fala assim, vamos fazer as coisas que você não gosta, que você não quer, vai trazendo essa mentira que vai contra a sua verdade. Então é como se fosse essa mentira para esse ponto. Subindo aqui é são os nossos pensamentos, onde estão as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acreditou ao longo da vida. Então é um ponto muito importante esse daqui. Por isso que eu falei para vocês. Sempre quando vir alguma coisa que não é legal, você tá pensando, faz assim, ó, para limpar, como se fosse limpar mesmo. Limpa aqui, limpa, né? Esse é um movimento de mão, assim, eu vou imaginar, às vezes, dá uma disfarçada na rua. Mas eu posso fazer em pensamento melhor com a mão. Nossa, tinha um bicho aqui, sabe? Ninguém precisa saber o que é. Outro ponto que a gente tem, e esse daqui desequilibra muito pelo excesso de pensamentos, quando a gente começa a pensar, pensamentos acelerados, representa muito o desequilíbrio desse ponto aqui. E o último ponto que a gente vai trabalhar, que a gente vai falar que é comum, é no topo da cabeça. Vocês podem até dar uns dedinhos aqui, umas dedilhadas aqui. A Wanda falou que tá com sono, é muito daqui. Quando a gente sente muito sono, principalmente quando a gente está num movimento desse, às vezes é porque o corpo quer relaxar, mas às vezes é porque a gente quer sair da onde a gente precisa estar, que é o chão. A gente precisa aterrar muitas vezes. Pode ser o sono porque eu tive um dia intenso? Pode. Observa. Eu tive um dia super intenso, acordei super cedo, fiz tanta coisa. Lógico que a hora que eu parar, o que o meu corpo vai fazer? Querer desligar. Ele, relaxou, ele vai querer desligar. Então, relaxa, vai desligar. Só que às vezes você tá bem, você dormiu bem, acordou, teve um dia tranquilo, e aí vai para o movimento, tá com sono. A terra, pé no chão, forte, e aí eu já vou interligar isso desse ponto no topo da cabeça com os pés. A gente vai lá para a sola dos pés, onde também tem vários pontos de energia. Nós temos vários pontos de energia ao longo do nosso corpo. Na sola dos pés nós temos muitos pontos de energia. Nas nossos calcanhares, ali voltando um pouquinho, no nosso tornozelo, também ali tem um ponto importante que está sentindo bastante aqui. Vou só trazer agora, esse daí eu não vou trazer a consciência do que é, eu só estou trazendo o que no corpo está mostrando ali que precisa liberar. Subindo a batata da perna, né, as panturrilhas. A Karina deve ficar doida aqui quando eu começo a falar esse nome. Tem os nomes certos, gente, mas a Karina é médica, ela entende. Eu falo assim, a batata da perna, né? Tudo isso. Os joelhos também. Os joelhos, gente, joelhos dizem muito sobre a nossa relação com os nossos pais, tá? Joelho esquerdo, mãe, joelho direito, pai. Tá? Então, assim, tô com dor no meu joelho, tô com as minhas panturrilhas. Panturrilha não é tudo, são todas cargas ancestrais, muitas vezes, sabe?
Por isso que muitas vezes a gente tem questões físicas que a gente herda dos nossos pais. Nós vamos falar sobre isso lá daqui 2 semanas, quando a gente for fazer a constelação. Mas eu senti de trazer isso. Joelhos também, coxas também. Coxas são acumuladas muita raiva. Às vezes estou vivenciando uma situação de raiva e é uma raiva não só sua, porque a sua tá ali no estômago. Às vezes as coxas, né, coxa desinchada, diz muito sobre raivas assim muito profundas assim, ligados às questões ancestrais também, raivas que a gente traz de família. Mais para frente eu vou trazer uma oração que é bem importante a gente fazer para liberar, que ajuda também. Então, e a base aqui dos quadris também, a base dos quadris, voltando para cá, né? Os nossos quadris, eles dizem muito sobre a gente sentar no trono da nossa vida, da gente fazer aquilo que a gente realmente deseja. E não importa se você tem 10 anos, você tem 50 anos, você tem 80 anos, não importa. Do início, se você está aqui na Terra, é porque você precisa vivenciar aquilo que é verdadeiro para você, né? Então, aquilo que faz sentido para você. Busque isso que vai fazer sentido para você, que é o seu propósito de vida, que é um propósito, né? Às vezes fala, ah, irmão, qual é o meu propósito? Às vezes o seu propósito é uma coisa muito simples. E você vai se descobrir, você já sabe, na verdade. Você já sabe, porque ao longo da nossa vida a gente vai tendo essas consciências. E como a gente sabe? É quando a gente sente essa alegria. Buscar esses pontos. Putz, o que que me traz alegria? Então é bem importante isso. E é para isso que a gente vai fazer essa liberação hoje. Para a gente sentir cada vez mais a alegria. Então, respirando, tem alguém que queira trazer alguma coisa aqui no chat? Porque aí agora a gente vai fazer um movimento e depois vai fazer um fechamento para encerrar. Então.